Muito boa tarde aí, meu público, tudo bom? Olha, um beijo no coração para vocês aí. Tenha aí uma ótima tarde. Quero passar aqui para lembrar vocês que brevemente, né, nós vamos estar aí colocando aquelas músicas aí com bastante efeitos especiais, coreografia, bastante novidade aí, tá? E mas eu quero falar aqui com vocês, não sei se algum de vocês interessa, né, assim em termos de assim, de ouvir algumas coisas sobre a palavra de Deus, mas eu me empenho nisso aí porque, assim, é a fonte de todas as coisas. Nós estamos vivendo hoje uns dias muito difíceis. Eu queria falar aqui em poucos minutos sobre o livro de Apocalipse, que fala, né, acerca do fim. Então muitas pessoas assim ficam questionando, pô, o livro de Apocalipse, que não entendo ler, porque é dragão, besta que surge do mar, que surge da terra, etc, etc, enfim. Então vamos começar aqui. Sim, você que está aí no meu canal, ouve uns louvor, né? E de vez em quando também você ouve aí uma palavra de Deus, né? Por ser um livro espiritual, aquela coisa toda. Eu quero dizer assim, o livro de Apocalipse ele foi escrito mais ou menos, pessoal, no ano de 96, depois de Jesus Cristo, ou seja, depois de Cristo, né? Assim, pelo apóstolo São João, certo? Apóstolo João, é, João, assim, depois da morte de Nerva, substituto Domiciano, imperador sobre cujo o apóstolo sofreu a crueldade do exílio da ilha de Patmos. João, morando agora em Efésios, escreveu o livro ali. E ele permaneceu, passou por vários momentos naquela ilha infecta e perigosa, cheia de serpente venenosa, na ilha de Patmos, né? E foi levado ao suplício. Suplício, para quem não sabe, é uma pena de morte para morrer. Mas certamente ele se recordava assim das palavras do grande mestre que diz: e não temais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes, porém, aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, certo? O livro de Apocalipse, ele é a revelação de Deus aos homens, né? Então, assim, ele, ou seja, faz o Deus revelando, né, ao homem o tempo do fim. O livro de Apocalipse é a revelação de Deus aos homens, o esclarecimento sobre o juízo e a condenação daquelas pessoas que assim são designadas pelo tribunal de Deus, certo? O prefácio do livro deve ser considerado como um convite de Jesus Cristo, a exemplo de Moisés, para receber as bênçãos de Deus, a exemplo de Moisés, que tirou a sandália dos pés para aproximar-se da sarça ardente. Assim também deve ser a nossa atitude, reverente a entrarmos na presença de Deus. Revelação de Jesus Cristo quer dizer Jesus Cristo revelando ou fazendo entender algo, certo? Então, você que está querendo entender esse livro, ele divide em três partes. Quando no primeiro capítulo ele diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer depois dessa, a qual as enviou pelo seu anjo e as notificou a João, o seu servo. O livro de Apocalipse ele divide em três partes. As coisas que são, as coisas que existente nas 7 igrejas da Ásia, hoje na Turquia, né? E as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas constantes do capítulo 4 ao 22, certo? Então, meus queridos público, meu querido público, você vai entender um pouco sobre isso, certo? Tá bom? Não tem muito tempo aqui para nós falar, mas de vez em quando eu vou falar sobre isso aqui. E é muito bom, né? Então, as coisas
que existem são as coisas que João presenciou antes de escrever o livro. As coisas que são as coisas que eram existentes naquelas 7 igrejas da Ásia: Pergamo, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, essas igrejas, né? Como se fossem as igrejas todas hoje. Aí você fala assim, pô, mas tem diversidade de ministério, tem tanta igreja. Isso aí não se importa com isso não, meus amados, porque isso aí já é desde Cristo. Por exemplo, os discípulos andavam com Jesus. Saindo um pouco da rotina que nós estamos falando aqui, né? Do contexto, mas ele andava com Jesus. O que acontecia? Eles viram umas pessoas falando de Jesus, aí falando, mestre, vimos umas pessoas ali falando em teu nome e proibamos. O que o Senhor Jesus falou? Deixa, Pedro, porque quem não é contra nós é por nós, correto? Então assim, se você apoia uma pessoa, que eu quero deixar bem claro para todos, isso em todos os sentidos, né? Se você está apoiando uma pessoa, se você é amigo daquela pessoa, de verdade está apoiando ela, você não está sendo contra ela, porque a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não tiver em concordância? Anda. Né? Então, é mais ou menos esses algoritmos assim, entende como é que funciona? Então, não proibiu, então, dessa forma, certo? As coisas que foi aquelas coisas existentes nas 7 igrejas da Ásia. E as coisas que hão de acontecer depois dessa são aquelas coisas que estão escritas no capítulo 4 até o último capítulo do livro de Apocalipse, que aí vem várias coisas, trombeta, isso aqui. Com o tempo eu vou te explicar, porque não dá tempo de nós explicar tudo aqui, só estou dando um parecer, mais ou menos, para vocês entender como que funciona a parte escatológica deste livro, certo? Observa que não foi tão fácil para ele escrever esse livro, entendeu? Tudo tem luta. Se você fala assim, pô, igual agora, eu cismei de ser cantor. Eu já venho tocando em banda, eu acho que não tá saindo muito legal aqui, pessoal, mas eu prometo para vocês que vai ficar bom. Porque música são tonalidades, tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí tem sustenido, acorde, dissonante, enfim, vários. Então você tem que ver a tonalidade da sua voz, das suas cordas vocais, em que nota vai se encaixar. Às vezes você fala assim, pô, não dá para me ser cantor, não, desiste logo. Não. Até os próprios cantores, né? O Zezé de Camargo e Luciano, eu tive com ele ali em Cachoeira de Macacu, até passa o clipe aí deles aí, naquela RJ 122 ali, tive com ele, abracei ele lá, em frente ali a Skin Cariol ali, né? A gente foi lá, fez um clipe naquela rua ali. Você pode, quem é amigo dele, pode perguntar a ele que eu não estou mentindo. Então o que acontece? Então, é mais ou menos assim, eles sempre passou isso. Essas tonalidades. Então não adianta você dizer assim, ah, pô, isso aqui, não, tá bom? Então, voltando à parte bíblica aqui, ele passou por um momento difícil naquela ilha infecta e perigosa, cheia de serpente venenosa. Não foi tão fácil. Então, esse é um sublime exemplo para os que se querem dedicar na obra do Senhor. Todo medroso que teme enfrentar o trabalho sofrerá a consequência do seu receio. O temor tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado naquilo que faz. No amor, 1 João, capítulo 4, versículo 18 fala, ora, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. E logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo produz tormento. Então tudo que você, por exemplo, você quer aprender a dirigir. Ah, mas eu não vou aprender não, porque não vou entrar nesse carro não, porque eu posso bater, você não vai aprender. Você tem que ter cautela, tem que se resguardar, mas você entra no carro, você aprende, você obedece às instruções do instrutor. Então, tudo na vida é assim. Então, as coisas de Deus, as coisas, a música, enfim. Então nós estamos introduzindo nessa parte e vamos até o final. E tenho certeza que vocês vão me ajudar, tá bom? Olha, beijo no coração, tchau. Depois nós falamos mais sobre isso aí, tá bom? Um ótimo dia aí. Tchau, tchau.